Tradicionalmente, aqui na Unisanta, julho é mês do Simpósio de Biologia Marinha. O evento já está na 14ª edição. Especialistas e universitários de todo o Brasil participam das atividades. Esta semana, aqui no programa, você acompanha as matérias que fizemos durante os 5 dias de simpósio. Para começar, veja como foi a abertura do evento. A expectativa para o simpósio era grande. As inscrições para participar do evento começaram em abril. Esse simpósio ele é muito conhecido, né? E assim, eu sempre tive vontade de vir, principalmente pela questão da biologia marinha, que nós não temos acesso lá no Centro-Oeste, né? É a primeira vez que eu participo e é mais para conhecimento mesmo, ainda mais que é da minha área. É uma coisa que eu vou levar como experiência mesmo. Eu vi o cartaz na minha faculdade e me interessei porque eu gosto bastante da área marinha. A gente tem um número que vem crescendo, né, nas inscrições, a participação numa série de oficinas também e de palestras, conhecer o pesquisador A, o B, o C, que vem aqui apresentar o seu trabalho e fazer o minicurso. Na abertura oficial do evento, o oceanógrafo André Belém falou sobre a Antártica. Há quase 20 anos, o cientista conheceu o continente e já participou de 10 expedições ao local. Conheci muito a parte de história, entender um pouco como foi a parte da conquista do continente, como é que hoje funcionam as bases científicas, como é que funciona o tratado, né, o Tratado Antártico em si. E interessante também ver aquilo que a gente escuta do dia a dia, né? Ah, está aquecendo, está derretendo as geleiras, aí de repente você vai num lugar, uma geleira não existe mais. Você vai em outro, uma geleira que não existia passou a existir. Essa dinâmica toda a gente vai aprendendo viagem após viagem. Este ano o simpósio atingiu a marca de 550 pessoas inscritas, vindas de 21 estados brasileiros. Na programação, 24 minicursos, 14 palestras e 10 oficinas. A gente tem uma série de estandes, institutos de pesquisas de todo o Brasil. E isso possibilita o nosso aluno a fazer estágio nessas instituições, a conhecer os seus projetos, conhecer os seus trabalhos. Ele fica próximo aos pesquisadores que desenvolvem os seus trabalhos em diversas universidades. Então, para estágio e para alcançar um mestrado, passando pela graduação, posteriormente, o simpósio contribui bastante para os nossos alunos no curso de graduação de Biologia. Os cientistas do futuro estão aqui, a grande maioria deles, e a gente está precisando de uma renovação. Principalmente agora nesse momento em que essa discussão toda sobre mudança climática virou política, né? Ela se politizou, o que nós temos são cientistas que na verdade perderam aquela capacidade de perguntar o porquê e fazer as descobertas. Então a gente espera plantar essa sementinha aí na cabeça de todo mundo que está por aqui para ver se no futuro a gente aprende um pouquinho mais sobre a Antártica também, né? Uma vez, as salas de aulas da Unisanta não ficaram vazias durante as férias de julho. Especialistas e universitários participaram do maior evento de biologia marinha do país. Em cada rosto, uma origem. A diversidade brasileira marcou presença no simpósio, com estudantes de 21 estados brasileiros. Eu sou do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Sou de Goiânia. Eu sou de Campinas, mas eu faço faculdade em Recife. Na programação, oficinas, minicursos, palestras e apresentação de trabalhos científicos. E como tradicionalmente acontece, foram montados estandes de ONGs e lojas em um dos pátios da universidade. Esse ano, 14 expositores acamparam por aqui. Pela segunda vez, o Greenpeace participou do evento. A gente está mostrando um pouquinho do trabalho do Greenpeace, as campanhas, né, que já foram realizadas, energia limpa, energia renovável, a gente está falando um pouco de energia nuclear também, né? Tem os relatórios que eu estou divulgando para o pessoal, muitas pessoas vêm conversar com a gente porque se interessam pela ONG, vêm tirar dúvida, a gente tira dúvida, algumas pessoas querem ser voluntários, a gente segue para o site, enfim, a gente está mostrando realmente um pouco do trabalho da ONG, do Greenpeace, aí tão importante também na luta pelo meio ambiente. A novidade desta edição foi a utilização de materiais recicláveis. A Malha Ecológica aproveitou a atitude ecologicamente correta e veio do Espírito Santo para fazer parte do simpósio pela primeira vez. Todos os produtos vendidos pela marca utilizaram como matéria-prima a garrafa PET, que depois de triturada é transformada em fio. Os participantes puderam conhecer a visão de outros universitários sobre a natureza, por meio de imagens enviadas para um concurso de fotos. Durante os 5 dias do evento, os registros ficaram em exposição. Os 4 vencedores levaram para casa kits especiais.
Para que tudo desse certo, os coordenadores e apoiadores tiveram um papel fundamental na organização. Além de planejar o simpósio, essa grande equipe se espalhou pela universidade para ajudar no que fosse necessário. No apoio diretamente 22 pessoas, que são aquelas que estão envolvidas com os congressistas e atendendo os participantes. Porém, o pessoal que nos apoia da própria instituição, da universidade, são aí por volta de umas 50 pessoas que estão nos ajudando em montar estandes, em montar aí toda essa infraestrutura necessária para a execução do trabalho. Interage com o pessoal também, conhece gente nova de outra universidade, troca experiências, informações, tudo está sendo bem divertido, bem bacana mesmo. O simpósio é bem legal, né? Oferece oportunidades para o pessoal conhecer um pouco mais da biologia marinha. E a gente tem bastante contato com os pesquisadores. Queria experimentar coisas diferentes, porque como eu moro em uma cidade no Paraná e fica bem longe do litoral, daí como a gente não tem também muitos estudos sobre isso, achei interessante me aprofundar em outras matérias também. Para complementar o conhecimento, tudo, é sempre bom você saber mais, aprender mais, né? O que mais nos incentiva são os jovens biólogos que buscam, né, num evento como esse, aprimoramento, conhecimento e também essa interação com regiões como a nossa da Baixada Santista. Então a gente fica muito satisfeito com essa condição. Ao passar alguns dias em alto mar, relaxando e curtindo a paisagem. E para completar a aventura ecológica, observar algumas baleias. Esse tipo de turismo já existe em Santa Catarina e é coordenado por uma agência de turismo em parceria com o Instituto Baleia Franca. A gente assessora eles dentro do barco, dando uma palestra, dando suporte ao turista deles e em contrapartida eles revertem 5% do valor de cada ingresso para a ONG. Se essa é uma nova opção para os turistas, também é um novo mercado de trabalho para os biólogos, principalmente os que trabalham com animais marinhos. A gente vê uma expansão econômica dentro dessa área, tanto na região sul como na região nordeste também, dependendo das espécies de baleia que você vai ter. Pesquisas mostram que mais de 13 milhões de pessoas fazem o turismo para observação de baleias durante o ano. A atividade rende 2 milhões de dólares. Foram esses valores que motivaram a Universidade de Santa Cecília a sediar a palestra Turismo e Observação de Baleias, durante o 14º Simpósio de Biologia Marinha da Unisanta. A bióloga explicou aos estudantes como este tipo de turismo surgiu. Na Península Valdez, que é na Argentina, eles fazem o turismo com observação de francas também. E foi a partir daí que foi criado no Brasil o turismo de observação de baleias. Também falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto e de como as baleias devem ser tratadas. A gente sempre prioriza, né, intercalar animais para não ir sempre no mesmo. E além disso a gente desliga os motores a 100 metros, a gente não pode perseguir as baleias, separar grupos, enfim, tem várias normas. Essa é a importância de ter um biólogo a bordo, porque a gente faz toda a parte da legislação para que seja cumprida, para que não haja nenhum molestamento do animal. Oficina Ludo Ecológico, comandada pelos biólogos do Aquário Municipal de Santos, atraiu a atenção dos futuros profissionais. Alex Ribeiro e Aguinaldo Lima mostraram aos participantes o trabalho que desenvolve no dia a dia. Passar um pouco de educação ambiental, né, as alternativas que a gente tem para trabalhar a educação ambiental, falando um pouco da problemática do lixo, o que causa o lixo para os animais marinhos e abordando alguns ecossistemas que a gente tem na região. Com pincéis, jornais e ferramentas simples nas mãos, os participantes transformaram materiais que iriam para o lixo no conhecido Ludo, um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas. Vão aprender a confeccionar o jogo para poder futuramente aplicar esse jogo na faculdade deles, na cidade deles, podendo mudar somente os temas que estão dentro do jogo. As regras são as mesmas, mas os temas, os ecossistemas trabalhados dentro do jogo podem mudar de região para região. O nosso jogo é adaptado com perguntas e respostas pertinentes ao ecossistema, né? Aqui no caso a cor vermelha representando o mangue, azul o costão rochoso, o amarelo a praia arenosa e o verde representando o lixo. As partes que são laranjas, elas são de perguntas especiais, são perguntas um pouco mais elaboradas, um pouco mais difíceis, que valem mais pontos. A intenção do jogo é fazer com que as crianças fixem o aprendizado, aquilo que a gente passou para elas consigam aplicar no jogo, para a gente saber se elas realmente aprenderam e saber se aquilo que a gente passou
elas conseguiram absorver. Aprendendo brincando, os alunos precisaram de habilidade para conhecer todas as etapas até chegar no resultado do jogo. Mas o fundamental foi aprender como levar para as crianças o conhecimento adquirido na faculdade. Já trabalho com criança e são ideias a mais para a criança poder colocar em prática o que aprendeu. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando em educação ambiental, melhor para o planeta, né? Melhor para o futuro. E um dos minicursos do simpósio mostrou aos participantes um mercado de trabalho fascinante, a arqueologia subaquática. Nos anos 80, Steven Spielberg e George Lucas criaram o arqueólogo Indiana Jones. O filme fez a profissão se tornar mais conhecida. O herói se aventurava pela terra, mas atualmente outro ramo desta área ganha força: a arqueologia subaquática. A arqueologia subaquática nada mais é do que a associação de alguns parâmetros da biologia, da oceanografia, trabalhando a favor da arqueologia. Então a arqueologia é uma ciência muito interdisciplinar. Então biólogos, oceanógrafos, químicos, engenheiros, advogados, todas essas pessoas podem fazer arqueologia. Então é um ramo a mais, é uma vertente a mais para que os alunos possam amadurecer de repente uma ideia de uma coisa nova. E a arqueologia no Brasil é recente, os trabalhos são atuais e tem uma demanda muito grande hoje. Falta arqueólogo para trabalhar. Manuel é o único arqueólogo da região que trabalha aqui e veio mostrar para os estudantes as experiências que adquiriu fazendo descobertas no fundo de mares e oceanos. E existem muitas descobertas, e uma das principais foi um sítio pré-histórico, né, que são chamados de sambaquis. Eu encontrei um sítio com 20 metros de altura e outro com 30 metros de altura. São os maiores sítios desse tipo, que são os sambaquis, do mundo. Então isso para mim foi uma descoberta muito importante. São sítios que ainda serão estudados, nós vamos pesquisar e com certeza os resultados trarão novas vertentes, nova visão para a pré-história da nossa região. Para explorar áreas submersas é necessário muito trabalho e dedicação. O resultado desse empenho pode ser a descoberta de objetos, navios e até mesmo pirâmides, como aconteceu em 1995 no Japão. Uma cidade com mais de 11 mil anos foi encontrada no fundo do Oceano Pacífico. A descoberta de vestígios materiais deixados pelo homem pode ser feita por meio da localização de formas geométricas no fundo do mar. Para isso, é preciso tecnologia de ponta. 80% de toda a prospecção depende de um levantamento histórico. Depois disso, nós passamos um magnetômetro, ele vai detectar objetos metálicos no fundo, e nós trabalhamos também com uma varredura, né, com um sonar de varredura lateral. Esse sonar, ele dá toda a forma do fundo do relevo submarino. E aí com essas formas todo o trabalho ele é analisado e eu observo onde existem anomalias. As anomalias que possuem uma forma mais geométrica, um quadrado, né, um retângulo, quer dizer que essas anomalias são feitas pelo homem. Então isso pode induzir que existe alguma coisa criada pelo homem no fundo do mar. E no final de 4 dias de minicurso, o sentimento foi de satisfação. Eu faço biologia marinha, eu sou mergulhador, então é uma prática nova, não conhecia. A gente, como mergulhador, só conhece os naufrágios já naufragados. Então, e eles procuram os naufrágios e a gente mergulha onde eles viram primeiro. E é um trabalho muito interessante. Tem muita coisa ainda escondida aqui nas nossas águas. Então, ter esse profissional capacitado para poder mergulhar e entender a arqueologia é proeminente hoje aqui na nossa região.